estão interligadas. Por quê? Porque certamente há uma mudança de mente, mas há também uma transformação. A transformação, para se explicar isto, é simplesmente olhar para o que acontece com a lagarta, uma metamorfose. Depois de alguns dias, ela se transforma numa borboleta e voa. A verdade é que nós passamos por mudanças na nossa vida. De uma pessoa tão feia, não é? Como a lagarta é feia, de repente se torna uma borboleta tão bonita, colorida, não é? E aí sai voando. Mesmo que viva pouco tempo, mas há uma mudança. E certamente isso pode acontecer com aqueles que são transformados, uma metamorfose. Por isso, nós falamos de mudança no sentido de vida. A qualidade de vida com Cristo é uma outra história para nós. Nós vivemos um tempo em que precisamos ter um sentido para a vida e com a vida com Cristo. Paulo dizia, e é uma expressão difícil de se dizer como cristão, mas ele podia dizer isso pela sua experiência que ele tinha com o Senhor. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele tinha um sentido da sua vida, tinha um propósito para a sua vida. E por essa razão, entendemos que esse propósito era justamente para poder desenvolver o grande trabalho de mudar de vida e transmitir isso, essa mudança de vida, para as outras pessoas. Conhecer e obedecer a palavra, a Bíblia. Atos, capítulo 2, versículo 39. A verdade é que as Escrituras, muitas pessoas não conhecem as Escrituras. Não conhecem, na realidade, a Bíblia, a palavra de Deus. E por não conhecer a palavra, não tem como eles obedecerem a palavra se não a conhecem, se não têm a oportunidade de conhecer as Escrituras. É preciso conhecer as Escrituras. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E não somente isso, ainda em Atos 17, versículo 3, que conheçamos a Jesus Cristo e a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Ainda no versículo 17 de João, capítulo 17, ele diz: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A verdade da palavra de Deus pode nos trazer e gerar em nosso coração a obediência, o desejo de obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Desde o princípio, quando os mandamentos foram liberados por Deus para Moisés, houve um critério estabelecido por Deus. Era preciso obedecer todos os seus mandamentos. E os mandamentos do Senhor não são pesados, diz João na sua primeira carta. Não são penosos, porque às vezes nós reclamamos do peso de carregar os mandamentos, carregar dentro do coração, na nossa vida. Então, entendemos que obedecer ao Senhor não é um sacrifício. Tem que ser por voluntariedade e amor. Quando nós obedecemos a sua palavra, deve ser feito com toda dedicação, mas principalmente com amor. Terceiro, nós precisamos conduzir outras pessoas a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que acontece em Atos 2:40 é justamente isso, a quantidade de pessoas que chegaram ali quando ouviram a mensagem de Pedro, uma mensagem simples. A Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se converteram, foram batizados, ouviram o Evangelho, entenderam e perguntaram: o que podemos fazer para ser salvos?
O que faremos diante dessa situação? Ele disse: vocês precisam se arrepender e crer no Evangelho. Crer no Evangelho. E os vossos pecados serão cancelados. Quarto ponto, mostrar publicamente o compromisso segundo sua igreja. Nós temos um compromisso. Todas as vezes que a pessoa vai se tornar um membro da igreja, ela precisa conhecer a denominação a quem ela vai se ligar, fazer parte do corpo, se tornar um membro desse corpo. E por essa razão, em Atos 2, 41 e 42, diz que eles perseveravam unânimes no templo. Todos os dias eles estavam ali reunidos no templo, e também de casa em casa, partindo o pão, vivendo em plena comunhão. Havia comunhão entre eles, havia o partir do pão, havia orações constantes e a palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aliás, a primeira coisa era esta: perseverar na palavra, na doutrina. A doutrina não envolvia costumes especificamente, mas envolvia a obediência à palavra, guardar a palavra e se abster da corrupção do mundo. Praticavam boas obras. Posteriormente a isso, o próprio concílio, o primeiro concílio, resolve separar diáconos, especificamente para cuidar da viúva, do órfão, dos necessitados, para compartilhar necessidades ou suprimentos para suprir necessidade das pessoas. Porque havia questionamentos nesse tempo, porque se cuidava apenas dos judeus, das viúvas dos judeus, e a dos gregos não eram cuidadas. Então, o compromisso que a igreja tem, e mostrar isso publicamente, no momento em que você se torna um membro do corpo, você precisa, muitas vezes, perguntar para a pessoa: você se compromete a observar as ordenanças de Cristo, a palavra de Deus, como seu manual de vida cristã? Porque muitos cristãos hoje não ouvem mais isso antes do batismo. Às vezes as pessoas se batizam imediatamente e não há arrependimento, não há mudança de mente, não há mudança de sentido de vida, continuam indo na mesma direção. E batizar alguém, gente, não sei se vocês me compreendem bem, eu sei que pode ter falha na nossa conexão, mas algo que você precisa observar. Quando nós nos batizamos, nós mergulhamos na identidade de Cristo. Nós mergulhamos na identidade de Cristo. A partir de agora, eu vou viver a identidade de Jesus na minha vida. Eu preciso ter características que me identifiquem com Cristo, com o meu Senhor, com o meu Salvador, com o Senhor da minha vida. Quando isso não acontece, então não houve uma mudança de mente, não houve uma mudança de vida, não houve nenhum arrependimento, porque não se conheceu o Evangelho, não se conheceu a palavra como ela está disponível para nós. Então, tornar isso público é preciso ter convicção. Então, para a gente observar o que acontece em nossos dias, diferente desse tempo, porque havia apenas duas mensagens, né? Embora tinham os helenistas por ali, tinha outras pessoas que surgiram depois, mas havia o judaísmo apenas. De repente surge uma novidade, um evangelho, uma mensagem de Jesus, dos quais se diziam ainda, ninguém chamava ninguém de cristão. Foram chamar os crentes, aqueles que seguiam o caminho, seguiam Jesus, de cristãos, lá em Atos capítulo 13, quando chamaram de cristão lá em Antioquia. E certamente 12 e 13. Quando você nota que há uma mudança, quando chamam você de cristão, é porque você parece com o seu Cristo. Você se identifica com ele. Você fala como ele. Você age como ele. Você pensa como ele.
Então, às vezes, a gente se pergunta ou pergunta nas nossas mensagens: como você agiria se Jesus estivesse aqui? Se Jesus estivesse no seu trabalho? Se Jesus estivesse na sua escola? Quais seriam as suas atitudes? Seriam as mesmas? Ou será que você mudaria de atitude enquanto Jesus presente estava ali presente te observando? Então, ser membro do seu corpo não quer dizer especificamente que você pode fazer o que quer, pode fazer o que dá na telha. Você não tem mais domínio sobre si mesmo. Quando você tem domínio sobre si mesmo, então você não recusou. No momento em seguir Jesus, você não renunciou a si mesmo. Porque a primeira coisa que ele diz é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E essa renúncia a si mesmo é muito difícil. Muitas pessoas até estão fazendo o batismo um pouco mais rápido. Não vamos batizar rápido. É claro que nós precisamos batizar pessoas, mas nós também precisamos trabalhar na formação de caráter dessas pessoas, para que elas compreendam pelo menos esses 4 pontos que são fundamentais: mudança de mentalidade e sentido de vida, conhecimento e obediência da palavra. Essa pessoa já passa a testemunhar para outros, conduzir outras pessoas a Cristo e mostrar publicamente o seu compromisso com a sua igreja. E quando isso acontece, nós percebemos que essa pessoa está apta para descer as águas. Só que isso aqui pode demorar muito tempo. Tem gente que demora 6 meses, 1 ano, até 2 anos para batizar alguém. Não pode demorar tanto tempo, gente, porque nesse caso, como só havia o judaísmo, o farisaísmo, os saduceus, entre eles já haviam discórdias, porque alguns acreditavam na ressurreição e outros não. E quando eles estavam discordando, muitas pessoas estavam se perdendo, porque a mensagem da lei era uma mensagem mais como uma obrigação e não como voluntária, obedecer à lei com um coração voluntário, com o coração de quem ama o dono da lei. Então, certamente, havia dificuldades entre o povo que ouvia as mensagens. Eles cobravam muito das pessoas o que eles não podiam carregar. Eles colocavam um fardo tão pesado sobre a vida das pessoas, o que eles mesmos não podiam carregar. Isso lembra, não? Algumas décadas atrás, era praticamente isso. Os cristãos evangélicos colocavam um fardo muito pesado sobre a vida das pessoas, a ponto de não permitir que essas pessoas andassem com liberdade e de fazer suas próprias escolhas. As pessoas podem fazer suas escolhas. Quem quiser, há uma condicional que, quando ele diz, coloca uma predisposição para as pessoas fazer uma escolha, ele diz: quem quiser, venha a mim e beba, tome de graça da água da vida. As pessoas podiam ir até Jesus para beber a água. Então, essa mudança de mentalidade é o primeiro passo. Segundo, conhecer a sua palavra. Terceiro, conduzir outras pessoas a Cristo. Quarto, mostrar publicamente o seu compromisso com a sua igreja. Quando isso acontece, fica muito mais fácil de você continuar estabelecendo a sua caminhada cristã. Existe uma base bíblica para essa membresia. O sentido da membresia tem a ver com o corpo. O que é o corpo de Cristo? Efésios capítulo 4, dos versículos 1 em diante, até o versículo 25, 20, nós vamos nos deparar com um relato interessante falando sobre o corpo de Cristo. Ele começa falando que o corpo de Cristo e a igreja, nós temos uma só fé, temos um só batismo. Olha aí, batismo. Temos um só Senhor, temos um só Deus que cuida de nós, que é Deus sobre todos.
Nós temos um que cuida de nós e que nos une numa só fé, num só Senhor, num só batismo, numa só mensagem, num só Deus. No entanto, o tempo que nós estamos vivendo hoje, claro, é um tempo em que cada um tem escolhido um Deus diferente para adorar. Um Deus que se equipara às suas necessidades, à sua maneira de ser, à sua maneira de fazer, à sua maneira de pensar. Então, um corpo. O primeiro ponto que a gente observa é que no versículo 11 ele diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, para pastores, evangelistas, mestres, profetas. Qual o propósito dele de entregar dons ou ministérios específicos? No versículo 12, ele faz se explicar com o propósito de aperfeiçoar os santos para o serviço do ministério. Ele fala de um processo de multiplicação que a membresia pode desenvolver um trabalho de ministrar a outras pessoas, de testemunhar a outras pessoas, de evangelizar outras pessoas. Uma membresia comprometida se preocupa com o desenvolvimento do corpo. Aí ele diz: cada um faz a sua parte. Se cada um faz a sua parte, nós entendemos que não existe esse negócio de dizer eu não sei fazer nada no corpo de Cristo, eu não sei fazer nada na igreja, eu não tenho dom nenhum. Todos têm um dom, um talento. Todos podem desenvolver em alguma área dentro do corpo de Cristo. Se cada membro faz a sua parte, porque é isso que diz o contexto. Então, entendemos que cada um dos membros, como há uma comparação aí do versículo de Romanos 4 a 5, no capítulo 12, eu falei apenas do Romanos capítulo 12, versículo 2 e 3. E aqui do 4 a 5 já fala sobre membros um dos outros, que cada um de nós participa um com o outro, estamos interligados. E se somos pessoas que estamos interligados, então nós trabalhamos junto para o desenvolvimento do corpo. Agora, os 5 ministérios, aí no versículo 11, de Efésios, capítulo 4, versículo 11, tem a ver com os sentidos espirituais do corpo. Eu penso que, se são sentidos espirituais, pensemos um pouquinho mais. Vamos refletir aqui. Se eu sou uma pessoa que exerço um ministério apostólico, porque a plantação de igreja é um ministério apostólico. Uma pessoa que planta, que rega, que acompanha o crescimento, que ministra sobre a vida de um líder. E esse líder se torna pastor daquela igreja e depois ele vai embora. Ele segue a obra, segue a caminhada dele, é o ministério apostólico. Outro ministério que a gente entende que é um ministério de fazer, mas não somente fazer, ouvir, é o ministério pastoral. O pastor ele sempre tem esse sentido da audição, de ouvir. E ouvindo, ele compreende melhor o seu ouvinte, as pessoas que estão ali para falar alguma coisa. Ele está pronto para ouvir, tardio para falar. E pede sempre uma palavra de sabedoria a Deus para dar um conselho àquela pessoa, ao membro do corpo. Porque aquele membro foi mergulhado, como ele foi, na identidade de Cristo, no corpo de Cristo. Ele vive como coparticipante da graça de Deus. Então, naturalmente, não há uma diferença nenhuma entre pastor e algum membro, porque nós entendemos, se todos estamos no mesmo corpo, não é? Estamos todos juntos no mesmo corpo. O que nos une? A mesma fé. O que nos une? O mesmo Espírito. O que nos une? O mesmo Senhor. O que nos une? O mesmo Deus. Então, não há esse negócio de diferenças. Claro que se tem títulos e ministérios específicos, e esse ministério é para o bem, para o desenvolvimento dos outros, daqueles que receberam outros dons, não é? Talvez o da hospitalidade, de serem generosos,
talvez o da profecia, talvez o discernimento de espírito, e mais de 20 dons que nós encontramos nas Escrituras, no Novo Testamento. Esses dons são disponíveis para o corpo, mas como administrar isso? Quem administra isso? O próprio Espírito, o próprio Filho e o próprio Deus. Eles administram junto com a pessoa isso. Uma administração de operações em que o corpo vai desenvolvendo e crescendo e sendo cheio constantemente das coisas espirituais. Por isso que o Paulo escreve aos Efésios, eu acho lindo a expressão dele em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa palavra em quer dizer dentro de Cristo. Nós estamos inseridos pelo Espírito dentro do corpo de Cristo, em Cristo. Por exemplo, eu estou na casa do pastor Claudeci, porque eu estou falando de dentro. Mas se eu estivesse agora, nesse momento, dizendo para alguém, eu estou em casa, eu estou dentro da casa, né? Mas se eu estou à porta, ou lá do lado de fora, eu estou na casa, mas não dentro. Dentro agora eu estou. Então, entendemos que o corpo de Cristo é um corpo que se desenvolve de maneira plena, de maneira poderosa, esse corpo cresce, trazendo paz e estabilidade à vida de todo cristão. Integração. Integração em Mateus capítulo 16, versículo 24. João capítulo 12, versículo 26. Nós vamos entender que a integração depende muito do que Jesus diz em Mateus 18, 24. Mateus 18, 24, ele fala da formação da igreja. E ele diz que essa igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. É uma igreja integrada. É como pedacinhos de rochas que estão juntos. Não são uma rocha. Não foi sobre Pedro que foi estabelecido a igreja, mas foi sobre Cristo. Foi sobre Cristo. E sobre Cristo se transforma justamente numa rocha, uma rocha poderosa, uma rocha que ele mesmo diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Então, queridos, nós entendemos que João capítulo 12, versículo 26, nós vemos que Jesus está falando também da sua autoridade para com o corpo, a integração dos seus discípulos em fazer cumprir a grande comissão, fazer cumprir a sua responsabilidade no crescimento do corpo de Cristo. Eu gostaria de ler esse texto da palavra e, enquanto isso, você fique atento para a leitura que nós vamos fazer nesse momento. Pegue a sua Bíblia e vamos ler João capítulo 12, versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Muito legal esse texto, porque às vezes a gente pensa o seguinte: seguir Jesus tem algo a ver com servir Jesus. Seguir Jesus tem muito a ver com servir Jesus. Porque às vezes nós procuramos servir ou segui-lo sem servir. E aí não dá certo. A gente precisa andar com ele, segui-lo e servi-lo. Isso faz parte dessa nossa vida com ele. Essa é a integração. Jesus disse assim: eu vim para servir, não para ser servido. Aquele que serve sempre será maior do que aquele que é servido. Se você quiser ser maior do que a outra pessoa, o seu semelhante, então aprenda a servir. E tem muita gente que não quer servir, quer ser servido.
É aí onde está o grande erro das pessoas. A grande falha dessa caminhada está aí. Quem segue Jesus precisa aprender a servir. Terceiro ponto, a comunidade. Em Atos, capítulo 10, versículo 24 a 25, nós notamos mais uma referência interessante para a gente meditar. Diz o texto, Atos, capítulo 10, versículo 25, 24 e 25. Diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes, amigos mais íntimos que tinham convidado. E quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostou-se aos seus pés e adorando. Mas Pedro fez-se levantar, dizendo: levante-se, porque eu sou um homem como você. Aqui nós vemos a conversão de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus. Num dia determinado, Deus envia um anjo para falar com Cornélio, mostrar a ele que as suas esmolas, as suas ações, aquilo que ele fazia, estava chegando diante do trono. Deus estava recebendo isso. E Deus teve uma preocupação em cuidar daquele homem, não somente daquele homem, mas de toda a sua família, todos os seus amigos, e salvá-los. E para isso, Deus envia a mesma visão para Pedro, que está em outro lugar, no terraço da casa onde ele estava se hospedando, à beira-mar. Ele percebe, tem uma visão de um lençol segurado pelas quatro pontas de animais impuros. E esses animais impuros ou imundos, conforme ele se expressa, ele ouviu uma voz dizendo: Pedro, mata e come. E ele, então, disse: eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. E aí a voz do Senhor Deus disse para ele, a voz de Jesus disse para ele: não diga que esses animais são imundos, porque já são santificados. Eu já os santifiquei. Interessante notar que ali Deus estava mostrando uma figura dos gentios, do povo que não tinha conhecimento de Deus, não tinha experiência com Deus, não sabiam, eram ignorantes das verdades sobre Deus. Então, Cornélio, mesmo sem conhecer todo o plano, era um homem temente a Deus. Era um cidadão romano e precisava, naquele momento, ouvir o evangelho. Era uma porta que Deus estava abrindo para aquele homem passar, e toda a sua família e todos os seus amigos. Acontece que aqueles três homens enviados por Cornélio, aonde estava Pedro, Deus deu para ele o endereço. E olha, o GPS de Deus é eficiente. Foi uma grande provisão santa, né? GPS. Vai lá e você vai encontrar Pedro. Chama ele, traz ele até aqui para que ele fale a você do evangelho. Então foi isso que aconteceu. E quando ele ouviu sobre o evangelho, ele quis imediatamente ser batizado. Ele convidou vários dos seus amigos para estar ali presente com ele. Eu penso, gente, que um membro da igreja, qualquer membro do corpo de Cristo, não é? É até diferente de ser apenas um membro da igreja, é membro do corpo. Ele tem um relacionamento com o Senhor de maneira plena. Ele sabe o que Deus pensa. Ele sabe o que Deus quer fazer. Ele consegue discernir a vontade de Deus, porque ele é filho de Deus. Então, simplesmente, ele tem uma conexão com a mente de Cristo, porque ele se torna uma pessoa espiritual. E sendo espiritual, qualquer hora Deus lhe revela algo, um assunto, lhe mostra alguma coisa sobre uma pessoa que precisa ouvir do evangelho. Às vezes a gente vê pessoas passando necessidade e logo que isso acontece dentro da igreja, não é por muito tempo que isso continua, porque Deus usa alguém cheio do Espírito Santo para levar aquele alimento, suprimento das necessidades daquela pessoa. Deus fala com alguém generoso,
com alguém que pode ter a mão aberta para compartilhar com o necessitado. Isso é comunidade. Comunidade, a comunidade sempre nós estaremos interligados com ela. Se a gente fosse fazer um triângulo aqui, corpo, eu colocaria aqui Deus, bem aqui em cima, e igreja, comunidade. A gente liga o corpo de Cristo, ou liga o próprio Deus pelo corpo de Cristo à comunidade. A gente ajuda as pessoas da nossa comunidade entrarem no corpo de Cristo pela palavra que pregamos, pela mensagem que transmitimos, pelo testemunho de nossa vida, pelas nossas atitudes, o nosso comportamento. Faz com que as pessoas da nossa comunidade sejam impactadas com uma mensagem viva. A mensagem do testemunho é uma mensagem viva. Por isso, entendemos que o corpo, integração e comunidade estão interligados com a igreja. A igreja de Mateus 16, 18. Uma igreja em que ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vendo aqui em Mateus, capítulo 16, eu gosto muito desse texto, porque ele desvenda muitos olhos de pessoas que estão numa cegueira de idolatria. Veja o texto. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 16. O 17. Jesus responde: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por sua carne, não foi seus conceitos, não foi sua experiência de vida, não foi o seu sangue, porque você vem de outras gerações, não é a tradição da sua família. Isso foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo: você é Pedro, ou seja, Petrus, pedaço de rocha, pedaço de pedra. Ele diz: você é Pedro. E Pedro diz na sua epístola: nós somos a raça eleita. Nós somos, vós sois, ele diz, o sacerdócio real. Vós sois a propriedade exclusiva de Deus. E ele diz isso de uma maneira tão clara. Para que a gente é tudo isso? Para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a luz. Mas em outro texto, Pedro diz: nós somos pedras vivas. Ele é a pedra principal que foi posta como cabeça de esquina. Ele, Pedro, reconhece que não é a pedra principal onde foi edificada a igreja. Ele mesmo mostra que é um pedacinho de pedra, de rocha, e que a gente, quando está integrado, fortalece-se com essa integração e formamos uma rocha, um edifício. É como tijolo, e entre tijolo, cimento, que vai colando uma pedra noutra, formando um edifício. A igreja é da mesma forma. Nós estamos interligados, somos o edifício, casa espiritual de Deus. Isso é que é a igreja. E ser igreja nesse tempo, para muita gente, pensa o seguinte: não, ser igreja é o templo, o edifício físico. Não, é o edifício espiritual. É aqui onde a gente se fortalece. É um tabernáculo. Esse aqui é um tabernáculo santo, onde ele habita. Ele habita em nós. Eu gosto da música do Diego Lima, que ele diz assim: nós somos o santuário de Deus. Jesus, nós somos o teu santuário, onde tu habita. Ele habita em nós. 1 Coríntios, capítulo 6, 19, eu estou me lembrando aqui, o Espírito Santo vai me lembrando dessas referências. 1 Coríntios 6, 19. Ele diz: vós sois o santuário do Espírito Santo, onde Deus habita. Se Deus habita em nós, precisamos ser santificados todo o tempo.
A nossa maneira de pensar muda. O nosso estilo de vida muda. Todas as características do passado são despojadas, são lançadas fora. Pedro diz na sua carta, 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, versículo 1. Eu vou lendo aqui porque vocês vão acompanhando aí, pessoal. E eu estou falando hoje sobre membresia comprometida. O que isso tem a ver? Que importância tem a ver falar sobre membresia comprometida? De uma membresia que é corresponsável pelo desenvolvimento da igreja. Porque, às vezes, se coloca essa responsabilidade só sobre o pastor, não é? É só sobre o departamento de missões, vamos dizer assim. É o departamento de missões que faz tudo, evangeliza, discipula. Não. Cada membro é responsável por isso. É uma membresia que se compromete com o corpo, fazendo cada um a sua parte. Se todo mundo ouvisse essa mensagem, talvez nossos membros fossem mais maduros para observar as suas responsabilidades. Aí ele diz assim, 1 de Pedro 2, 1. Abriu? Livrem-se, livrem-se, pois de toda maldade. Tem coisa que Deus não vai libertar a gente. Deus não liberta a gente da mentira. Deus não liberta a gente da fofoca. Deus não liberta a gente da maldade, como ele diz aqui. O que é maldade? É você pensar mal já no coração, da impureza. Deus não vai libertar você da impureza. Não. Deus não liberta do engano. Quem é que liberta, então? Não, é eu que tenho que abandonar isso. Eu tenho que deixar de enganar os outros. Eu tenho que deixar de mentir e falar a verdade. Eu tenho que deixar de pensar mal das outras pessoas, de ser preconceituoso. Eu tenho que deixar de fazer isso, de ser hipócrita. Eu tenho que deixar de ser hipócrita e ser um cristão verdadeiro. Eu tenho de deixar de ser invejoso e procurar preservar o que é meu, cuidar do que é meu e deixar de me importar com o que é dos outros na maneira de desejar o que é dos outros, ser invejoso e toda espécie de maledicência. Ah, Deus vai Senhor, me liberta dos xingamentos. Deus não liberta ninguém de xingamento, não. Não, não liberta. É você que tem que parar de xingar, de ser maledicente, de dizer para as pessoas, quando alguém te ofende, você já lança logo uma palavra maligna sobre a vida dele, já xinga a pessoa. E cada vez que você xinga é terrível, porque quando você xinga a outra pessoa, isso vai trazendo mal sobre sua vida também. Aí ele diz no versículo 2: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, que é puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Ele fala de crescimento. Crescimento tem que ter leite espiritual, leitinho, né? O colostro santo, o leite, o primeiro leite que se bebe. É uma criança recém-nascida, nem é o leite, aquele líquido precioso vai dar àquela criança força, saúde para resistir a vida inteira. E quando não se amamenta um bebê? A criança nasce, o recém-nascido nasceu, está na igreja, não é acompanhado, o corpo vai crescer como? Vai ficar entanguido, acho que é essa palavra, não é? Bem pequenininho, não consegue, não é? É raquítico, ele diz raquítico aqui, mas eu falei numa linguagem meio do sertão mesmo, né? Raquítico, ele não consegue crescer, fica um anãozinho, não é? Não, nada contra essas pessoas que têm essas necessidades especiais que são pequenininho, né? Mas entenda bem, um crente que poderia ser perfeito, a Bíblia fala sobre sacerdócio real e sacerdócio bíblico, lá segundo a lei, não podia ser pessoas pequenas, porque como é que vai oferecer um sacrifício? Um anão oferecendo um sacrifício, né?
sacerdote anão. É complexo isso, né? Porque tinha um altar de sacrifício, era enorme, mas ele também não podia ter os braços todos compridos também, não podia ser um cara muito altão, né? Gigante. Não, tinha que ser uma pessoa normal. E essa questão da normalidade, de ser normal, igual a todo mundo, é para equiparar, não há desigualdade. Não há desigualdade entre o ser humano. Por isso, esse corpo, esse sentido da membresia, de ser parte do corpo, tem a ver também com o respeito mútuo para com as pessoas. Aí você pode olhar para alguém, um membro, e dizer assim: esse membro é muito anão, raquítico, ele não cresce. Não, você não pode dizer isso de jeito nenhum. Não, essa pessoa não desenvolve, não desenvolve. Meu Deus, está tanto tempo na igreja e não cresce. A gente poderia falar isso, mas isso é um perigo, gente, porque você acaba matando a pessoa e dizer um negócio desse. Ao invés de você dizer, olha, eu deveria oferecer a você, Paulo diz assim, eu deveria oferecer a você um alimento mais sólido, mas eu sou obrigado a dar leite para vocês. Dá o leitinho de novo, de novo. Então, imagine a quantidade de cristãos que. Quando é que ele não desenvolve? Quando é que ele não é comprometido? Quando é que ele não tem compromisso com a igreja, com a membresia, com os outros irmãos, com a denominação? Poderia dizer com a denominação, porque tem membros que não estão nem aí para a sua membresia, para o seu corpo, para as pessoas que estão com ele na igreja. Ele não está nem aí. Ele cuida só de si mesmo, individualista, totalmente. Ele se preocupa consigo, busca os seus próprios interesses. Então, quando se tem uma membresia comprometida, se tem alguém trabalhando ao lado da liderança e dizendo que o senhor precisa, pastor, estou aqui para ajudar a fazer. A gente sabe que nem todo mundo é proativo, mas tem pessoas que, mesmo não sendo proativo, têm talentos específicos que podem ser utilizados no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus, gente. A gente ficou um tempo aqui falando sobre esse assunto e é muito legal falar sobre membresia. Eu sei que vocês, pastores e bispos que estão aqui, nós temos um grupo pequeno aqui de pessoas que estão assistindo. Naturalmente, esse grupo pequeno são pastores e líderes que representam um bom número de pessoas, né? Tem líderes aqui que representam várias igrejas, que podem comunicar com várias igrejas, várias pessoas. Então, fazer um convite para a pessoa descer as águas. Como é que eu vou fazer um convite para a pessoa se batizar? Como você se sentiu durante o processo em que você conheceu o Evangelho, o acompanhamento que fizemos a você? Como é que foi o processo do discipulado, do tempo em que você ouviu a palavra, os primeiros passos sobre a salvação? Não é? Como é que foi isso? Você sabia que a membresia da igreja ela implica num compromisso de ser discípulo e de ser membro? Discípulo, um seguidor que segue servindo. A gente nunca vai esquecer disso. Discípulo é um seguidor que segue servindo. Esse é um discípulo de Cristo. Um membro que tem qualidades específicas, principalmente para desenvolvimento do corpo. Ele faz a sua parte. Ele trabalha fazendo a sua parte, de acordo com a capacidade que tem, de acordo com o dom que tem, porque todos eles têm dons, dons naturais ou espirituais, mas eles têm dons, talentos. Você sabe quais são os seus compromissos? Quando você convida alguém para batizar, você pergunta isso. Você sabe quais os seus compromissos para com a igreja aqui, com a nossa comunidade? Porque é preciso você perguntar isso antes de levá-lo às águas, a mergulhar profundamente na identidade de Cristo. Eu estou falando sempre isso, mas não mostrei na Bíblia ainda, vou já mostrar, tá? Você sabia que os membros
comprometidos, eles são obrigados a participar na construção da igreja. Aí a gente pensou logo, é do templo? Não, é da igreja, do edifício espiritual. Porque se eles conseguem construir o edifício espiritual, cada um fazendo a sua parte, imagine na hora de construir o templo físico. A quantidade de pessoas, a disponibilidade dessa pessoa de ajudar na construção do templo. Mas quando se constrói o edifício, porque vai fazendo a sua parte, vai visitando, vai se responsabilizando pelos seus irmãos. Lembra da morte de Abel? Quem Deus cobrou primeiro sobre a morte de Abel? Caim. Caim, onde está seu irmão? Aí ele diz: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu sou responsável pelo meu irmão? Exatamente isso. Nós todos somos responsáveis uns pelos outros. E quando nós não olhamos para os outros, não ajudamos a construir a igreja, o edifício espiritual. Você decide se comprometer para Jesus ou com Jesus, com a membresia da igreja, em relação à membresia. Você se compromete a dar exemplos de que você tem características de uma nova vida, andando em novidade de vida, para com a sua igreja, com aqueles que são pários, que estão juntos, que estão no mesmo caminho. Já pensou nisso? Que você é responsável pelo outro? Porque no dia que ele vê você fracassar, ele olha você, mas ele não vê mais você, ele vê só o seu fracasso. Já pensou? A quantidade de crentes que, quando fracassam, só se vê o fracasso dele e se esquece de que aquela pessoa está acima dos seus fracassos, que tem um caráter, que um dia errou, mas não é pelo seu erro que a gente precisa julgar aquela pessoa, condenar aquela pessoa. Aí esquecemos da lei de Cristo, que é o amor. O cumprimento de toda a lei é o amor. Se esquecemos de que o amor cobre multidão de pecados. Já viu a quantidade de membros que estão fora da igreja hoje? Por quê? Porque foi colocado à tona o seu fracasso. Olha o fracasso dele. E se esqueceu de tudo quanto ele fez, quanto ele ajudou, que houve um deslize. E onde está o advogado? Jesus. 1 de João 2, versículo 1, diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo, que intercede por vós. Espera aí, gente. Se a gente já tem um advogado, por que a gente condena quem já tem um advogado? Por que a gente já bate o martelo para alguém que precisa de perdão? Porque nós já excluímos alguém que precisa de tratamento, quando, na realidade, nós não fomos aquele pastor que foi atrás daquela ovelha única que se afastou do rebanho, de 1%. Nós não somos aquela mulher que, zelosa, cuidou de 10% que ela tinha perdido, foi atrás de 10%. E, às vezes, nós não tratamos esses membros como o pai que foi atrás de 50% que se havia perdido, um dos seus filhos. E aí lamentamos. Lamentamos porque tem tanta gente do lado de fora da igreja, tanta gente desviada, quando, na realidade, nós não sabemos aplicar uma disciplina com amor. Não sabemos tratar a pessoa quando fracassa. Não sabemos tratar a pessoa quando peca. Porque nós entendemos o seguinte: fulano pecou, acabou a sua história. Escuta, gente, Jesus nunca apontou o dedo para nenhum pecador. Sempre foi um advogado fiel, sempre pronto a interceder em favor do pecador, até a morte e morte de cruz. Por isso entendemos que o plano de Deus, nessa questão de sacerdócio, de cuidar dessas pessoas, de fazer um convite para elas,
é dizer para elas a verdade. Olha, um dia você pode fracassar. Todos nós estamos sujeitos ao fracasso, mas não se afaste do seu Senhor. Se você fracassar, procure ajuda, procure alguém que ore por você,